Boa noite, pessoal. Boa noite. Iniciando então mais uma live. Feliz ano novo para todo mundo. Como eu coloquei nas minhas redes, acho que vocês devem ter visto, né? Eu desejo mesmo é que a gente tenha coragem de fazer desse um ano magnífico, tá bom? Bem-vindo a todos, bem-vindos que estão pela primeira vez, né? E os que já são espectadores, né, de mais tempo. Vejo que tem pessoas que já me seguem, que já assistem as lives há mais tempo. Vou pedir o que eu peço todas as vezes. Aproveitem e compartilhem nas redes de vocês, né? Avisem o pessoal que está rolando a live. Estamos começando aí o ano novo, cheio de fôlego, cheio de vontade e muito esperançosos, né? De ver a nossa realidade se transformar numa realidade que a gente deseja, que a gente sonha. E hoje a gente vai falar muito sobre isso. Nós vamos falar muito sobre nossos sonhos, nossos desejos, as nossas buscas, né? Tudo aquilo que a gente a vida inteira quis, né? Desejou. Então, assim, quem está chegando, vai colocando também de onde vem, tá? Em que cidade está, de onde está assistindo essa live, ok? Isso. Bem-vindos todos. Muito bem, vamos começar então. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho muito legal e que às vezes a gente vê, né? Uma certa distorção sobre o dom da manifestação, né? Então, a gente vai falar sobre isso, sobre como é que a gente faz para manifestar esse dom, quem tem esse dom, como saber se tem, se não tem, e assim por diante. Então, a gente vai comentar um pouco sobre cada uma dessas questões. A primeira coisa eu gostaria de saber de vocês, né? Se vocês têm algum sonho algo que vocês desejavam muito e que vocês não conseguiram realizar, né? Pensem sobre isso. Qual sonho que havia, né, ou que há ainda, porque às vezes a gente ainda está nesse sonho, está querendo, né? Qual sonho que vocês têm que vocês ainda não conseguiram realizar? Qual o maior sonho? Aquilo que está ali ainda em forma de dor, porque ainda não foi realizado. Ok? Pensem um pouquinho sobre isso. E pensem também naquele sonho que você realizou com muita facilidade. Ok? Quando vocês localizarem os sonhos de vocês, aquele que ainda dói por não ser realizado e aquele que foi realizado facilmente. Eu quero que vocês tentem localizar em vocês ou lembrar qual era a emoção que vocês tinham. Qual a emoção que vocês sentiram antes de tentar realizar o sonho? O que vocês sentiram quando vocês queriam realizar um sonho que não conseguiram realizar? E o que vocês sentiam quando vocês realizaram um sonho que vocês conseguiram realizar? O que vocês sentiam antes? Qual era a emoção que estava ali presente antes da realização ou da não realização? O que está presente depois a gente até sabe, né? O que se sente depois de não conseguir realizar um sonho, ou o que se sente depois de conseguir realizar um sonho. Geralmente a gente sabe os tipos de emoções que estão envolvidos. Mas o que estava antes da realização ou da não realização? Qual era o estado emocional que você estava? Porque esse estado emocional, ele vai dizer muito sobre a nossa capacidade de materializar, de manifestar aquilo que nós desejamos. Ok, Cibele.
Cibele, a Cibele diz assim, hoje em dia não é mais um sonho, mas por muito tempo foi ter um filho, né? Que não se realizou, né, Cibele? E você lembra como é que era o sentimento que você tinha antes de tentar realizar esse sonho? Qual a emoção que está ali presente? A Luciana diz assim, na realização eu tinha certeza inabalável que eu conseguiria. E na não realização eu sentia insegurança. E é basicamente isso mesmo, né? Essas emoções, vocês vão ver que existe um conjunto de emoções que facilita ou dificulta a nossa manifestação. Nós vamos falar sobre isso também. Ok. Então, e vocês já pensaram como é que seria a vida de vocês se vocês tivessem o dom de conseguir manifestar, ou pelo menos de abrir as portas para manifestar? Não quer dizer que vocês não vão trabalhar, que não vão fazer um movimento, ok? Mas a manifestação ela está muito relacionada à capacidade que nós temos de atrair para a nossa vida, de fazer com que aquilo venha para a nossa vida, ok? Então, assim, se nós tivermos uma capacidade de atrair as portas abertas para tudo aquilo que eu quero, para tudo aquilo que eu desejo, a nossa vida acaba se tornando, de uma certa forma, muito mais fácil, correto? Nós entramos naquilo que a gente chama de abundância, o fluxo da abundância, concordam? Quando eu começo a manifestar os meus desejos, existe um fluxo de abundância, certo? Eu já falei em outras lives, né, que o fluxo da abundância, ele é divino. Por quê? Porque a abundância, ela vem do universo, ela é a manifestação do universo. Todo o universo é abundante, toda a natureza é abundante, né? Porque nós não seríamos. E esta é uma forma de olhar para essa questão, ok? Então, assim, eu lembro que em muitas questões da minha vida, eu tinha uma facilidade muito grande de manifestar. E essa é uma outra questão, né? Para a maioria das coisas que eu queria, né? Quando eu queria, por exemplo, fazer um curso, quando eu queria adquirir alguma coisa que eu achava que era muito importante, como um livro que era mais caro, ou algum objeto, algum material de arte, né, que eu achava que era mais caro, eu tinha muita facilidade para manifestar, principalmente a questão material. Quando chegava na questão do emocional, quando chegava na questão dos relacionamentos, eu acabava não tendo a mesma facilidade de manifestar, porque afinal de contas a abundância é tudo, né? A abundância não é só o material ou só o emocional afetivo. A abundância, ela tem que percorrer todas as facetas da nossa vida. Concordam? Então, eu percebia isso, né? Que eu percebo hoje, na verdade, na época eu não percebia. Hoje eu percebo que eu tinha muito mais facilidade para manifestar na questão material do que na questão afetiva, certo? Por quê? Porque depois eu descobri que haviam questões minhas mal trabalhadas na questão afetiva, que depois, mais tarde, quando eu comecei a trabalhar os meus traumas, os meus problemas emocionais, as questões familiares, enfim, eu percebi que começou a abrir, a se realizar também no lado afetivo. Isto, o HCIS está comentando que esse princípio é interessante, mas veja que conseguir realizar leva a um entendimento muito maior para compreender o quanto
como é quando se consegue, né? Assim, nós vamos chegar lá, né? Nós vamos falar bastante sobre isso, porque a manifestação, ela também é um pouco mais complexa. Se nós conseguíssemos absolutamente tudo o que nós quiséssemos, nós estaríamos corrompendo algumas leis. Nós vamos falar sobre essas leis também. Tá? Mas vocês vão ver que dá para a gente fazer uma excelente manifestação. Bom, então vamos lá. Quando eu falo, né, sobre corromper algumas leis, eu estou falando em especial que existem certas coisas que a gente não pode conseguir. Por exemplo, né, vai lá, eu olho alguém, acho bonito, eu quero ter um relacionamento com aquela pessoa, um relacionamento amoroso, né? Só que aquela pessoa não quer ter um relacionamento comigo. Eu posso manifestar isso se não é o desejo da outra pessoa? Não, eu não posso. Porque existe a escolha do outro. Essa escolha do outro, a gente não pode passar por cima, de maneira alguma. Quando a gente passa por cima, a gente acaba trazendo consequências, né? E a gente acaba bloqueando o fluxo da abundância. Porque quando tu faz um bloqueio num desses canais, por corromper uma dessas leis, que são leis naturais do universo, acaba bloqueando os fluxos da abundância. Tá? Então, é isso que a gente tem que observar. Eu consigo, desde que eu observe isso. É bom para mim? É bom para todo mundo ao meu redor? Né? Quer dizer, não é nada que está indo contra não é nada que está indo contra as leis da natureza, então provavelmente eu consiga, tá? Manifestar é criar a realidade. E isso que eu estou fazendo hoje, essa live, a minha intenção não é só explicar para vocês como é que funciona. A minha intenção é fazer um convite para vocês. A minha intenção é dizer, gente, a quinta dimensão está aí na porta, e nós somos os responsáveis por manifestá-la. Nós somos os fios condutores, né, dessa realidade, para construir essa nova realidade. Então, nós precisamos nos alinharmos de como isso funciona, como essa realidade vai funcionar, o que é interessante que a gente manifeste nessa realidade, e como é que nós vamos fazer isso, afinal? Que tipo de estado de espírito eu preciso para que eu traga essa realidade à tona? Que tipo de sentimento, emoção eu preciso desenvolver dentro de mim para conseguir trazer essa realidade que a gente quer tanto, né? Afinal de contas, em toda a nossa história, os grandes mestres falam, né, de um tempo de paz, de amor, né? E até hoje, passado tantos milhares de anos, nós não conseguimos encontrar isso, nós não conseguimos criar isso. E por que não conseguimos? Porque não entendemos que a manifestação da realidade, ela precisa, num primeiro momento, respeitar o outro, respeitar a realidade do outro. Às vezes, a outra pessoa simplesmente não quer fazer parte disso que eu estou criando. E aí nós precisamos permitir que essa pessoa não participe. E às vezes essa outra pessoa é alguém da família, é alguém muito próximo, é alguém das minhas relações, e eu quero que a pessoa faça parte. Se eu me torno uma pessoa abundante, quem não vai querer, né? Que aquela pessoa que a gente ama tanto não participe disso. Como que a gente pode não querer que a pessoa não participe? Ou melhor, querer que a pessoa não participe, né? Neste caso, vem a questão do respeito e da escolha. Às vezes a pessoa simplesmente se nega a entrar neste mesmo movimento, certo? Mas também
existem as nossas crenças. O HCIS pergunta se existem fórmulas diferentes ou se é a mesma fórmula para cada pessoa. Caminhos diferentes, HCIS, mas a fórmula é a mesma, da seguinte maneira, tá? A primeira coisa é, nós precisamos olhar para si, a questão do autoconhecimento, como eu já falei, é entender o que me impede de entender que somos merecedores. Por que somos merecedores, né? Vamos falar sobre isso agora, vamos tentar mudar já as nossas crenças aqui. A primeira questão é, que eu digo sempre, nós somos, eu vou colocar como metáforas, ok? Nós somos filhos do Criador do Universo, ok? O universo possui recursos infinitos. Se eu sou filha do Criador do Universo, eu tenho direito à minha fatia da herança. Por mais que existam milhões, bilhões, trilhões de seres, eu tenho direito a uma fatia dessa herança. Se o universo é infinito, se os recursos são infinitos, a minha fatia ela é infinita também. Então, quando nós limitamos essa fatia, quando nós achamos que eu só posso ganhar quando alguém perde, né? Quando nós acabamos achando que não existem recursos para todo mundo, que não existe comida para todo mundo, que não existe água para todo mundo, quando nós acreditamos nisso, nós estamos limitando os recursos desse universo. Para vocês terem ideia, existe uma conta que se faz, né, de que a água potável no planeta ela é insuficiente para as pessoas, não é isso? E essa conta ela é feita da seguinte maneira, né? Se calcula mais ou menos a água potável, que é a água doce, como a gente chama, né? E que não está contaminada, certo? Não se calcula a quantidade de água do mar, por exemplo. Por que não se calcula? Porque a água do mar é salgada, não é potável. E o processo de dessalinização sempre foi muito caro para ser feito. Então, a gente coloca nessa conta que se faz uma limitação de que nós somos incapazes de criar uma forma mais barata de dessalinizar a água do mar e tornar a água do mar uma água potável, ou de conseguir, em algum momento, permitir, né, que o ciclo da natureza se resolva, ou ainda que nós somos incapazes de criar soluções para o lixo. Quando nós limitamos isso, nós estamos duvidando da nossa capacidade. E aí vem a questão da insegurança, vem a questão da nossa limitação, vem a questão de a gente não olhar para o próprio futuro, né, de não entender que isso é possível sim. Somos seres inteligentes e que estão, sim, criando soluções, né? Então, quando eu digo que a fórmula é a mesma, né, mas o caminho é diferente para cada um, encontrar os nossos defeitos, encontrar os nossos problemas, as nossas crenças, solucionar aos poucos essas crenças, transformar as nossas limitações, aprender a se amar e conectar com o eu sou. Isso é uma regra geral. A questão é que cada pessoa tem a sua própria crença. Cada pessoa teve a sua própria vivência. Então, o caminho a ser percorrido de um para outro é diferente, porque as formas de cura que nós vamos escolher também é diferente. Entendem? A fórmula é a mesma. Nós temos que nos conectar ao eu sou. Nós temos que atingir a consciência crística. Mas como cada um vai chegar à consciência crística, precisa passar primeiro por essas barreiras que a gente cria. Tá bem? Bom. A Sabrina pergunta se ter um filho é uma escolha do outro a ser respeitada ou seu desejo muito posso manifestar.
é uma questão, Sabrina, sim, de respeito, né? De entender que você pode aceitar o desejo do outro ou não estar com a outra pessoa e manifestar o seu desejo, né? Mas se a outra pessoa não quer um filho, você precisa respeitar que ela não tem o filho. Há uma negociação possível, sim, né? Há uma negociação possível de se chegar a um acordo ou de você convencer a pessoa a ter mais um filho, né? Às vezes isso não é possível. E quando não é possível, existem duas escolhas. Ou você aceita a escolha do outro, ou você sai e cria uma nova história. Por mais que isso seja doloroso, né? A gente precisa pensar sobre isso. O que é mais importante? É o filho ou é o relacionamento? Né? O que você precisa perceber isso, né? O que na sua vida faz mais sentido? Tá? Sim, a fé determina, Gassis, bastante. A fé determina isso bastante, porque assim, a manifestação ela segue uma questão de frequência, né? Qual a frequência em que eu consigo estar? Ou qual a frequência onde eu consigo colocar as minhas emoções, né? E algumas dessas frequências dependem de termos fé, né? Depende da gente conseguir ter fé, da gente conseguir fazer essa conexão, de acreditar mesmo. A fé é muito mais do que acreditar, a fé é confiar, né? Confiar no universo. Quando eu começo a confiar no universo, quando eu começo a confiar que o universo é capaz, sim, de me trazer a minha parcela da minha herança, eu começo a atrair isso para mim. Porque é como se eu desse carta branca para que o universo traga para mim aquilo que eu desejo, né? Nós estamos vendo uma transformação bastante grande, principalmente em alguns grupos, que estão se determinando a fazer uma grande transformação nesse planeta, uma grande transformação da realidade que nós temos hoje, né? E essas pessoas fazem isso por quê? Porque têm fé. Elas acreditam que realmente isso vai acontecer. E ao mesmo tempo em que elas acreditam que isso vai acontecer, elas sabem que precisam participar. Então, elas fazem o movimento porque acreditam que vai acontecer. E fazer o movimento acaba trazendo a manifestação dessa realidade nova que está surgindo, né? Então, eu só consigo fazer esse movimento de me conectar ao meu eu sou, conectar à minha essência divina, se eu tenho fé, se eu consigo confiar. Então, nós precisamos olhar para a nossa realidade. Qual é a minha realidade? Se nós ainda nos percebemos muito mais físicos do que espirituais, nós estamos tendo uma distorção da nossa realidade. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa realidade e entender que nós somos, na verdade, um espírito que está vivendo uma experiência terrena, nós começamos a levar a nossa consciência para o espírito. Nós começamos a despertar a consciência no espírito. E é isso que deve acontecer, porque quando essa consciência desperta no espírito, nós começamos a ter percepção das leis que nos levam, né, no universo. Quando eu falo, né, dessa percepção das leis, é interessante porque eu passo muitas vezes por essa experiência de perceber as coisas acontecendo ao meu redor e, de repente, perceber que ali adiante vai ter uma determinada mudança. Porque se isso aconteceu assim, aquilo aconteceu assim, é porque o universo está fazendo este movimento. Então, eu acredito demais nesses eventos, da maneira como acontecem,
e eu observo muito esses movimentos para que eu saiba para onde eu estou indo, para onde eu estou sendo levada. Porque quando a gente começa a confiar muito no universo, ele acaba nos levando por esses caminhos, que são os caminhos naturais do universo. Então, Sabrina, se é possível ter uma cura, é possível, mas vai depender dos motivos, tá? Sabrina está perguntando de uma mulher que não pode engravidar, mas se ela quiser muito, ela ainda assim consegue. Sim, uma das coisas mais importantes dentro da questão da gravidez é saber se você não tem nenhum contrato espiritual que impeça você de engravidar, e a outra é se você tem algum acordo com alguma criança. Se você não tem acordo com nenhuma criança para vir, é mais difícil. Não quer dizer que esse acordo não possa ser feito, tá? Você pode, por exemplo, se conectar a uma determinada egrégora, por exemplo, Miguel Arcanjo, São Germain, né? Se conectar a essa egrégora, conversar com essa egrégora, rezar para essa egrégora, ou para quem acredita e para quem é mais devoto, né, de Jesus, Maria, enfim, rezar para essas egrégoras, e se colocar à disposição, então, de aceitar uma criança, né, que possa vir para você, certo? É possível sim, tá? Vamos lá. Mas quando o filho a veinha acontece sem planos de nenhuma das partes. E depois descobrimos que a real escolha não foi nossa, sim, o filho foi escolhido. Sim, isso também acontece. É muito difícil nós não estarmos envolvidos nessa escolha, tá? É muito difícil. São poucos os casos, na verdade, de crianças que vêm à força para uma família ou que a família tem que aceitar à força, né? Geralmente esses casos têm a ver com alguma situação. Eu vou falar em karma, tá? Porque eu não acredito muito que o karma seja como as pessoas acreditam, mas eu vou falar de karma, como se fosse um karma, como se fosse um contrato espiritual, onde pais e filhos precisam passar por uma determinada experiência. Às vezes, aqui na consciência terrena, os pais não têm essa consciência, e às vezes o filho na consciência terrena também não tem. Então, é necessário acessar o eu sou desses pais e dessa criança para entender por que eles estão vindo juntos na mesma família. A Cristina está perguntando sobre chama gêmea. Como posso fazer para atrair? Então, Cristina, assim, a chama gêmea, como a gente falou na outra live, né? Ela é uma parte da minha essência, né? Ela é uma das 12 almas que faz parte do eu superior, né? E isso significa que quanto mais conectada ao eu sou você está, mais você consegue estar próximo da chama gêmea, porque são eu sous, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos adiante. Então, assim, eu havia falado para vocês que para fazer a manifestação é necessário determinadas frequências, tá? A principal frequência, que é a frequência da manifestação, é a frequência da gratidão, tá? A gratidão, ela consegue mover. Por quê?
gratidão não é só o fato da gente dizer muito obrigado, não é só o fato da gente agradecer, né? A gratidão é um sentimento, é um estado de. E esse estado de, ele tem por dentro alegria, amor, confiança, né? A gratidão, ela tem um processo muito interessante, porque mexe muito com o nosso cardíaco. A pessoa, quando está em gratidão, ela está em estado de graça. E é uma das frequências mais fáceis para nos levar ao eu sou, para nos elevar ao eu sou, né? Então, assim, eu havia falado para vocês que a gente deve pensar sempre na questão da gratidão, tá? Se toda vez que eu vou pagar alguma coisa eu acho muito caro, se toda vez que eu vou trocar alguma coisa, toda vez que eu vou fazer algum negócio, ou pagar um serviço, ou chamar alguém para fazer, se eu sempre acho que é muito caro, eu estou, em primeiro lugar, não sendo grata por aquilo que está vindo para mim, porque eu estou achando que ele não vale o suficiente que eu irei pagar, e eu também estou lançando uma mensagem para o universo dizendo, eu não tenho. E o universo, ele não sabe se não ter é bom ou ruim. Você está apenas mandando uma mensagem dizendo, eu não tenho, eu estou com falta. Então, é uma frequência que você vibra, é um sinal. O que você atrai quando você sente que está em falta? Você atrai mais falta, porque é o que vibra naquilo que você está sentindo. Percebem? Nós criamos faixas de frequência, certo? Dificilmente uma pula, né? Algo que está nessa faixa vai pular lá para cima, ok? Então, o que acontece? O que está nessa faixa atrai o que está nessa faixa. Se eu coloco emoções que estão na faixa mais baixa de frequência, eu só vou atrair o que está naquela faixa. Se eu elevo a minha frequência e eu coloco faixas acima, frequências acima, de emoção, de sentimentos, então eu começo a atrair coisas que estão nas frequências acima. E a abundância é uma delas. A abundância, ela está numa faixa bem acima, por quê? Porque ela faz parte da nossa conexão com o eu sou, da nossa conexão com o universo. Tá bem? A consciência crística, Fernanda, ela vai em torno de 800, 900 hertz, digamos. Não é hertz, tá? Mas vamos dizer que é hertz. Dentro da tabela, né, que nós temos de emoções, a consciência crística é quando a gente alcança da paz para cima, tá? Quando a gente fala, né, dessa emanação que o eu sou traz para a gente, é um estado de paz, é o estado de estar pleno, estar em paz, tá? Perfeito, Suelen. Mas não é só isso, tá? Não é só agradecer. Você tem que sentir, certo? Você tem que realmente se conectar com tudo que aquela conta, tudo que aquela. Aquilo que você precisa pagar, se é um serviço, se é, né, alguma situação assim. Você precisa realmente se conectar com o quanto aquilo vale para você, né? Eu já havia falado isso também, mas vou repetir aqui. Se você vai pagar a conta de luz, seja grato a todas as pessoas que se envolveram para que a luz chegue na sua casa. E também a tudo que a luz traz para você. Não há gratidão maior, né, do que quando você está, por exemplo, num dia muito frio e você vai tomar um banho quente. E você sabe que é possível tomar aquele banho quente porque você tem luz na sua casa. Ou ligar uma estufa, ou ligar um ar-condicionado, né? A gente sabe que é possível. Então, a gente sente gratidão, por quê? Porque nós estamos no desconforto e trazemos um tipo de conforto, um tipo de prazer, né?
E nós precisamos aprender a sermos gratos pelos mínimos confortos que a gente traz, né? Por um sorriso no rosto de uma pessoa. Nós precisamos aprender a ser gratos por pequenos gestos que as pessoas fazem. Quanto mais eu aprendo a ser grato ou grata pelas pequenas coisas que as pessoas me trazem, mais eu acabo atraindo. Quando eu começo a trabalhar a minha gratidão, eu começo a mostrar para o universo, eu quero mais disso, né? Eu quero mais disso que está vindo. Então, eu me coloco numa frequência que é de amor, alegria, e eu vou dizer de esperança, por que não, né? Porque a esperança não é esperar, tá? Aprendi isso essa semana com o Cortella. É bem interessante. Esperança não é esperar. Então, vamos olhar para isso, vamos olhar para aquilo que a gente sente quando paga uma conta, quando paga um serviço, quando compra alguma coisa. Se a gente fica pensando, meu Deus do céu, eu não gostaria de ter que comprar, eu não gostaria de ter que gastar esse dinheiro. Agradeça por ter aquele dinheiro para gastar. Agradeça por ter de onde tirar. Né? Há um exercício muito legal que a gente deve fazer, é assim. Por exemplo, eu quero fazer uma compra, eu tenho só R$10 no bolso, ok? E eu tenho que escolher o que eu tenho que comprar. Então, isso me deixa frustrada, porque eu só tenho R$10, eu não vou poder comprar tudo o que eu gostaria. E você substitui na sua cabeça essa situação por um grande deserto. Você está no meio do deserto, e você teria que caminhar dias para sair do deserto. E você tem R$10, os mesmos R$10 no bolso. O que você faria com esses R$10? Entendem? Não funciona, porque você não vai poder usar os R$10 para absolutamente nada. Quando você tem os R$10 e tem um lugar onde você pode comprar alguma coisa com esses R$10, é motivo de muita gratidão. Você está numa situação privilegiada, porque você não está no meio do deserto, não está sem poder conseguir absolutamente nada com aqueles R$10. Você tem a possibilidade de adquirir alguma coisa. Ok, não é tudo o que você gostaria, mas é o que você pode naquele momento. Quando nós começamos a olhar a vida desse ponto de vista, né, de ser grato por essas pequenas coisas, de ser grato porque acordei de manhã, estava chovendo, e por causa disso estava refrescando o tempo, ou por causa disso as plantas estarão mais felizes. Quando eu começo a olhar para tudo ao meu redor e dar esse sentido para a vida, e dar esse sentido para tudo aquilo que eu enxergo ao meu redor, para tudo aquilo que eu percebo ao meu redor, e perceber que existem muitas coisas. Começar a olhar abaixo das camadas da realidade. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira conexão com o Eu Sou, havia um processo muito interessante. Porque eu estudei química, eu estudei física, né? Então eu gostava muito da parte de atomística. E quando eu fiz a minha primeira conexão com o Eu Sou, eu um dia olhei para uma árvore e pensei, meu Deus, isso é um milagre. Uma árvore desse tamanho, com tantos galhos, tantas sementes, raízes enormes. Essa árvore veio de uma sementinha, de uma semente, que é uma meia dúzia de átomos. Meia dúzia é exagero, tá? São alguns milhares, né? Mas, assim, esses milhares de átomos se transformaram em trilhões de átomos para construir aquela árvore. De onde vieram esses átomos? E eu comecei a perceber que eu tinha a sensação, quando eu olhava para a árvore, de ver os átomos se movimentando, de ver a seiva interna se movimentando, de ver o movimento da vida daquela árvore, né? Então, quando eu olho hoje para uma árvore, eu lembro disso, eu ainda olho para a árvore como um milagre, né, dessa transformação que ela passa. E se uma árvore é um milagre, nós também somos, mais talvez,
E tudo o que está ao nosso redor também é. Porque as coisas passam por esses processos de transformação. Quando nós entramos nesse estado, que é o estado de olhar para a vida como um grande milagre, independente de vocês acreditarem em Deus ou não, né? A vida é um grande milagre, a vida é algo espantoso, a vida é algo complexo, é muito complexo. E é maravilhoso, é algo fantástico. Então, olhar com gratidão para tudo, olhar com gratidão para tudo isso que a gente vive no dia a dia, mesmo as experiências que a gente não gosta tanto, poder estar passando por aquelas experiências, aprendendo com aquelas experiências, é de fato um processo grandioso. Percebem? Então, é nesse estado de espírito, de uma gratidão muito grande, de poder olhar para tudo, olhar para o universo, perceber que tudo está muito, muito, muito interligado. Todos os átomos que estão aqui ao meu redor estão interligados, e eu, por causa disso, estou interligada a eles. Isso faz com que a gente tenha uma nova percepção. Isso faz com que a gente perceba que é possível, sim, a gente se curar, se transformar, se conectar ao universo que está aí e aí manifestar. Quando eu estou em conexão com o meu eu sou, eu acabo manifestando a consciência divina. Então, a gente, na conexão com o eu sou, a gente não vai corromper as leis. E é por isso que a gente consegue muito mais facilmente tudo quando nós estamos conectados à consciência divina. Há a questão do poder da mente, há a questão do poder da mente. Mas o poder da mente, ele tem uma limitação. Ele consegue fazer a gente conseguir muitas coisas, porque ele também cria uma conexão com o universo. Ele também cria uma conexão com o campo vibracional que está ao nosso redor. Nós conseguimos mentalmente influenciar este campo. Nós conseguimos abrir portas. Mas tem uma limitação, que é a limitação do seu ganho você perde, que é a limitação do... Existe um número limitado para tudo, existe uma quantidade limitada para tudo. Né? Essa limitação ela é mental, mas quando estamos no eu sou, essa limitação não existe. Deixa eu dar uma olhada aqui, que tem várias perguntas interessantes, tá? Ok. Tem uma pergunta interessante, né? É um fato natural haver reencarnações de seres sempre com os mesmos? Não, Agassiz, não é um fato natural, mas às vezes são escolhas, às vezes não são escolhas, tá? E a gente não encontra as mesmas pessoas sempre, embora ocorre porque nós temos crenças, tá? A maioria das reencarnações em grupo são por causa de crenças, né? Por exemplo, hoje eu fiz uma leitura de registros, onde eu encontrei, né, uma pessoa que vieram de novo, vieram de uma vida passada, porque um deles se sentia tão culpado que fez uma promessa no momento da morte. Quando se faz uma promessa no momento da morte, tu leva essa promessa para pós-vida, né? E essas promessas, elas são muito fortes. Então, a pessoa volta para a vida daquela pessoa para cumprir a promessa que fez. Espiritualmente, nem sempre há essa necessidade, tá? Nem sempre há. Basta a transformação. Quase sempre nós não precisamos
ir até aquela pessoa para a qual nós fizemos alguma coisa e desfazer. Não é no ato, é na percepção nossa, é na transformação e no entendimento daquilo que foi feito, né? Então, existem coisas que foram feitas na vida passada, que se eu chego num nível de entendimento, eu desfaço os laços com aquelas pessoas da vida passada. E aí eu posso ir adiante e viver umas novas experiências. Mas se as minhas crenças são muito fortes, se eu acredito muito no karma, se eu acredito muito que eu tenho que pagar pelo que eu fiz, e etc, etc, então a gente acaba voltando. A gente acaba se prendendo a essas regras. E vice-versa, Fernanda. Estar conectado com o eu sou é o que nos aproxima do estado de consciência. Na verdade, o eu sou é o máximo dessa consciência. O sou é o... A gente primeiro precisa entrar nesse estado de gratidão, né, para chegar ao eu sou. Quando chegar no eu sou, ele é natural. Não é mais algo que eu preciso lembrar de ter. Tá bem? Isso. Existe um caminho a ser percorrido para se ter essa conexão com o eu sou, sim. Existem meditações, mas só a meditação, ela não é 100% eficiente, tá? Existe um caminho e é um passo a passo mesmo, a gente não pula muitas etapas, tá? É o despertar da consciência. O despertar da consciência, ele segue uma caminhada. A minha frequência, ela não dá grandes saltos, ela dá alguns saltos quânticos, mas quando eu conseguir atingir algumas compreensões, né, sobre esse universo ao meu redor. Então, assim, a gente começa fazendo meditações, a gente começa buscando no autoconhecimento aquilo que nós precisamos transformar. Então, se eu tenho medo, eu preciso me livrar do medo, eu preciso me livrar da vergonha, eu preciso me livrar da raiva, eu preciso me livrar do luto, eu preciso me livrar dos sentimentos de tristeza, de mágoa. Tudo o que traz para a gente as baixas frequências precisa ser, aos poucos, eliminado. Eu preciso entender por que certas situações me trazem esses sentimentos e ir curando isso, né? A gente pode tentar fazer isso sozinho? Pode. Algumas pessoas até conseguem, mas é bastante difícil. É uma das coisas que eu falo. Hoje eu fiz uma divulgação sobre conexão akáshica, que é um evento que vai ter no dia 11 e 12 de janeiro, e eu falei, a gente pode fazer esse percurso sozinho, mas é a mesma coisa que a gente começar a descobrir a roda de novo. A roda já existe, a gente só precisa usá-la para ir adiante, né? Se eu fico tentando sempre descobrir de novo a roda, eu não saio do lugar, eu não vou adiante. Então, a mesma coisa é na nossa autocura. Se eu encontro alguém que pode me ajudar a fazer um caminho mais curto, por que eu vou levar uma vida inteira para curar o meu medo de aranha, por exemplo? Né? Se eu posso ter alguém que em 2, 3 minutos me mostra por que eu tenho aquele medo de aranha e ele pode ser curado ali. E aí eu posso sair e curar outras coisas. Eu posso sair dali e transformar outras coisas em mim. Percebe? Então não adianta eu ficar batendo sempre na mesma tecla. Eu tenho que ir adiante. Para fazer essa conexão com o eu sou, eu preciso curar muito das nossas travas, né, dos nossos traumas, medos, do egoísmo mesmo, né, de ficar olhando só para si mesmo. E aí, a meditação do eu sou é assim: a gente visualiza o chakra básico,
Criamos um tubo de luz onde eu coloco tudo para dentro desse tubo, onde eu vou limpar, onde eu vou mostrar para o universo que eu estou disposta a me livrar do medo, da raiva, da tristeza, né? E eu vou jogando tudo isso por esse tubo que eu visualizo, tá? Depois eu imagino duas raízes que se conectam à Terra e que se alimentam da Terra de quinta dimensão, tá? Se alimentam disso. Então essas raízes é o que nos aterra, é o que nos segura no físico. E depois a gente vai criando, vai trazendo essa luz da Terra, esse alimento da Terra, através das raízes para o corpo físico. Depois a gente cria o tubo de luz saindo pelo topo da cabeça. E imagina esse tubo de luz atravessando várias camadas de frequência até chegar à sétima camada, que seria a sétima dimensão ou sétimo plano de consciência, como vocês quiserem, tá? É acima dessa camada que o nosso eu sou vai estar. Ele não tem como estar abaixo por causa da frequência. Ele tem que ter um lugar aonde que suporte a frequência do eu sou, que é acima da sétima. Quando nós conseguimos levar, né, esse tubo até acima da sétima, nós vamos ter essa experiência de se conectar com o eu sou, de se conectar com esse sol, que é o eu sou, ele é um sol, né? Onde nós podemos ou não ter a experiência de conversar com o nosso mestre lá dentro, mas nós acabamos nos tornando esse sol. Quando nós nos tornamos esse sol, é quando nós assumimos o nosso eu crístico. Aí nos transformamos no Cristo, né? É a ascensão, tá? Mas isso é só quando a gente atingiu o nível de frequência. Até lá, a conexão com o eu sou é um exercício para facilitar essa conexão, tá? Eu tenho no canal Porto Terapia, não sei se vocês perceberam, nós não estamos no Porto Terapia. Depois eu vou baixar esse vídeo, vou botar no Porto Terapia para deixar lá disponível para as pessoas, tá? Mas esse vídeo não está no Porto Terapia. Lá no Porto Terapia eu tenho meditação de conexão com o eu sou, eu acho que nesse canal deve ter também. Mas, de qualquer forma, quem quiser, eu tenho áudios de conexão com o eu sou, tá? Aí vocês vão entrar no número do WhatsApp, eu vou botar um número aqui. Esse número ainda está de férias, tá? Vou colocar aqui. Eu tenho uma meditação guiada, tá? Tá ali, coloquei nos comentários, tá? 51998113042. Tá de férias até o dia 10, se não me engano. Depois já é possível conseguir. Ok. Eu mando sim, ok? Essas conexões guiadas, elas facilitam muito esse processo de conexão. Por quê? Porque é o processo que a gente precisa. Percebam que eu falei que a gente faz primeiro um aterramento, tá? Primeiro a gente conecta com a Terra. Por quê? Porque o corpo físico tem que estar bem conectado. Se o corpo físico não estiver bem conectado, bem consciente, quando eu subo para o eu sou, eu desmaio. E eu já tive vários casos nos grupos de meditação, enfim, de pessoas que têm algum bloqueio, não conseguem deixar, né, esse canal aberto, não conseguem aterrar o corpo físico e acabam desmaiando durante o processo. Tá? Ok. Eu mando sim, eu mando para vocês. Gente, assim, eu vou pedir para vocês entrarem depois no canal Porto Terapia. Quem ainda não está inscrito, por favor, se inscreva. Quem quiser, é claro. Mas pode se inscrever lá no canal. A live é sempre às quintas-feiras, às 22 horas, tá? No canal Porto Terapia. Hoje eu entrei no canal errado, porque eu havia entrado nesse canal antes. Eu havia me conectado nesse canal à tarde e esqueci de voltar para o Porto Terapia. Mas sem problemas, tá? Depois eu coloco essa mesma live lá.
tá bom? Bom, o que falta, então, a gente falar, né? Falta a gente aprender o que é importante, né? O que eu posso, afinal de contas, manifestar? O que eu posso manifestar? O que é permitido que eu manifeste? Tá? É permitido que eu manifeste, sei lá, $1 trilhão? É permitido. Esse tipo de coisa é permitido, né? Bens materiais, é permitido por quê? Porque, como eu disse para vocês, nós temos recursos, tá? Nós temos recursos aí praticamente infinitos. Quando nós percebemos que dinheiro não é poder, e sim gratidão, é como eu expresso a minha gratidão, é como eu facilito as trocas, né? Quando eu entender isso, quando eu deixar de querer dinheiro apenas pelo dinheiro, apenas para eu ser mais do que o outro, apenas para eu ter essa certeza de segurança, de sobrevivência, quando eu parar com essa crença, quando eu entender que nós todos podemos sim sermos abundantes, se aprendermos a nos conectar com o eu sou, se aprendermos a confiar uns nos outros, nós vamos estar manifestando a quinta dimensão. A quinta dimensão é isso. A quinta dimensão é um lugar onde há uma nova forma de convivência. E é para lá que estamos indo. Muitas pessoas que vão olhar este vídeo vão se apavorar com isso, mas essa é a realidade da quinta dimensão, essa é a realidade da próxima dimensão onde nós vamos viver. Mas precisamos construí-la, precisamos manifestá-la. Então, nós fazemos parte disso. Nós somos os pioneiros dessa nova realidade. Nós somos os construtores, nós somos os co-criadores. E nós só podemos fazer isso se nós acreditarmos que podemos, se nós acreditarmos nas outras pessoas, se nós acreditarmos que o universo é sim infinito e com recursos infinitos. Se cada vez que alguém faz alguma coisa, eu sinto que estou sendo roubada, eu sinto que estou sendo traída, eu tenho que olhar para isso, porque é um sentimento meu e pode não ser real. Esse sentimento é o que eu estou manifestando para o universo. Então vamos buscar essa transformação de verdade, vamos buscar a nossa cura, vamos buscar ajuda se for necessário, certo? Ok? Deixa eu deixar um recado aqui para vocês, nós já vamos encerrando, né? Já são 11 horas, praticamente 11 horas. Eu vou deixar um recado aqui para vocês, tá? Dia 11/12, em Porto Alegre, para quem quiser participar, é presencial. A princípio vai ter só em Porto Alegre, tá? Neste momento. A Conexão Akáshica. Conexão Akáshica é uma série de vivências. Cada uma delas vai ter um a mais, digamos assim, né? A primeira conexão que nós temos marcada é, então, dia 11 e 12 de janeiro, sábado e domingo, das 10 às 17 horas. O valor à vista é R$300, então não é um absurdo, dá para pagar sim. São os primeiros passos, são aquelas pessoas que querem saber como fazer isso, como é que eu faço isso, como é que eu trilho o meu caminho, como é que eu entro na minha jornada espiritual. Quais são os primeiros passos? Ali eu vou passar bem uma receitinha de bolo para a gente criar hábito, para a gente aprender a fazer meditação, aprender a esvaziar a mente, aprender a sair do trauma e do drama que a gente vive, né, a vida inteira, tornar a vida mais leve e aprender a manifestar, aprender a entrar no fluxo da abundância. Esses são os primeiros passos. A gente vai trabalhar isso no dia, a gente vai fazer uma pequena celebração
meio-dia, cada um vai levar o seu próprio alimento, a gente vai fazer uma bênção a esse alimento, né? E vamos compartilhar. Então, também faz parte disso, tá? A primeira conexão akáshica é a manifestação do eu, assumindo o eu crístico na Terra, né? É a primeira vivência. A segunda vivência é a cura através do eu sou, né? A cura através do eu crístico, tá? Então, cada uma delas vai ter uma abordagem, tá? Mas são os primeiros passos, para quem realmente está ainda meio perdido, mas quer fazer essa caminhada. Quem já fez os outros cursos, pode sim, mas Solange, ele é bem básico, tá? Ele seria quase antes do introdutório dos registros akáshicos, tá? Ele seria um pré-pré. Tá bom? Mas pode fazer sim, é uma vivência, vai ter outras coisas que não tem, nem no curso de registros, nem no curso introdutório, tá bom? Gostaram? Não sei se eu respondi as perguntas todas, mas depois eu dou uma olhada, e se vocês quiserem depois me mandar mais perguntas, tudo certo, é possível, tá? Eu vou agradecer a presença de vocês. Em janeiro vai ter também curso introdutório, vai ter registros akáshicos. Tá tudo lá no site portoterapia.com.br/agenda. Vou botar aqui também. Mariana, se tu puderes botar ali, por favor. Tá? E é bem legal fazer esse processo, tá? É bem legal. Gratidão a todos que vieram, eu realmente estou muito feliz que vocês hoje, no segundo dia do ano, estão presentes. Gratidão, meus amores. E um excelente ano. Eu desejo, de fato, muito, muito, que tenhamos muita coragem para transformar esse mundo, para transformar esse planeta no que ele merece ser. Né? Esse planeta merece ser grande, esse planeta merece ser um planeta de paz e de muita abundância. Gratidão. Até quinta-feira que vem. Eu espero vocês no Porto Terapia de Karen Liege, no YouTube. E até lá.